Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. RTP, estão aí os resultados deste ano, resultados de exploração, que pela primeira vez há alguns anos têm um resultado negativo, não é, Luís? Luís Marques. Na realidade, desde os últimos 15 anos. O que aconteceu foi que houve uma audição do Conselho de Administração da RTP na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tem este nome enorme, onde foram ouvidos o Nicolau Santos, que é o presidente, mas administradora da área financeira, e aí foi revelado que a RTP este ano terá um prejuízo de 3,9 milhões de euros, o primeiro nos últimos 15 anos, sendo que a perspectiva, segundo a própria administradora financeira, é que em 2006, ou seja, este ano em que estamos, este prejuízo diminua ligeiramente, mas mantém-se o prejuízo, mas que em 2027 será pior do que o do ano passado. Isto é uma situação que é preocupante porque revela uma degradação da situação financeira da RTP, que o Nicolau Santos atribuiu a um modelo, e vou citá-lo, que coloca em risco a própria sustentabilidade da empresa. Isto são palavras do Nicolau. Aparentemente, eu não conheço os números, não conheço o relatório de contas, que ainda não está publicado, não tenho dados para poder avaliar com mais detalhe o que é que lá está dentro, mas, segundo as próprias palavras do Nicolau, isto decorre do facto da taxa audiovisual não ser atualizada desde 2016, e de os custos terem vindo a aumentar, portanto, sem a contrapartida de receitas. Penso que vai haver um aumento de capital, ou há um reforço de capital, que foi decidido, aliás, no orçamento de 2026, mas presumo que não chegará para, portanto, resolver estes problemas de gestão corrente. Isto é, obviamente, uma situação que coloca em causa a sustentabilidade a prazo da RTP, se nada for feito em contrário, e é preocupante. Portanto, agora, porquê é que chegámos a este ponto? Porquê é que o Nicolau diz que, em termos de redução de custos, não há margem para reduzir mais? Isso aí só vendo com detalhe as contas, não sei porquê. Sendo que isto acontece numa altura de grande pressão sobre os média públicos na Europa, não é? Essa agrava mais a situação, já agora, portanto, enfim, vou continuar eu mais um bocadinho só para dar mais estes dados, que não sei se vocês têm, mas convinha portanto, já agora pô-los em cima da mesa para discutirmos. Realmente o serviço público este ano vai ter aqui há vários países onde, portanto, está sob forte pressão. A BBC, depois daqueles problemas que falámos recentemente, vai entrar num processo de discussão pública sobre o modelo de financiamento, porque há muitas críticas ao custo que tanto tem para o espectador, para o cidadão inglês, que é muito elevado. Em França, o governo anunciou recentemente um corte de 70 milhões nos atuais 4 mil milhões de euros de financiamento do serviço público, que no caso francês não é apenas para a televisão e a rádio públicas, portanto, há várias outras entidades que também recebem e a presidente da France Television foi ao Parlamento, foi chamada ao Parlamento para falar sobre isso. Na Suíça, portanto, também há uma revisão do financiamento e admite-se a própria extinção do serviço público, da empresa de serviço público. Na Holanda vão ser fechados, não sei se já foram, mas vão ser encerrados 2 canais de televisão e duas rádios. E na Suécia também está em processo, portanto, uma redução de financiamento. Ou seja, temos aqui uma onda de olhar para o serviço público, portanto, numa lógica de redução ou mesmo até eliminação, que obviamente coloca mais pressão sobre, portanto, a própria discussão que temos aqui, vamos ter, provavelmente, espero eu que haja, sobre a própria RTP. E as críticas são transversais, mais ou menos transversais à generalidade dos países europeus, contestação da imparcialidade, críticas à gestão, questionamento sobre os custos e ameaças sobre a continuidade de financiamento. Eu lembro-me, há uns anos, o Pacheco Pereira punha em causa a existência de um serviço público de rádio e televisão, um serviço público de média, e questionava se as democracias deveriam continuar a pagar esse serviço. Eu não sei se ele hoje tem a mesma opinião, talvez não tenha, mas isto vai entrar na agenda política, vai entrar no debate político, esta questão do serviço público de média? É possível que entre. A situação em Portugal
Apesar de tudo, eu ponho, é evidente que esse cardápio de críticas e de questões que se levantam, acho que todas elas fazem algum sentido. Excluo aqui do caso da RTP a questão da imparcialidade. Eu acho que, apesar de tudo, obviamente, podemos criticar uma ou outra questão, mas eu acho que a informação da RTP se tem mantido imparcial. Portanto, não se sente que haja ali, e há muitos anos esta parte, nenhuma uma tutela do governo, agora tem que dizer isto, agora tem que dizer aquilo. Aliás, nestes últimos tempos, o que temos assistido é críticas fortes de membros do governo, nomeadamente o próprio Primeiro-Ministro, sobre a informação da RTP. Dito isto, para mim a questão da RTP tem a ver com a questão da gestão, que vem de há vários anos a esta parte, e sobretudo da forma como se olha para o projeto, para um bocadinho, quer dizer, obviamente de uma forma muito mais ampla, mas um bocadinho aquilo que o Luís Marques falava, um bocadinho até da questão da Lusa. Portanto, a RTP no ano 2026 do século XXI, para que é que serve? E o que é que deve fazer? E se deve manter a estrutura que tem? Tudo isto deve ser posto em causa e acho que ninguém neste momento está a pensar nisto, ou pelo menos a subir um bocadinho para o lado. O que se tem assistido nos últimos anos tem sido exatamente a inversão de uma ideia que tinha vindo a ser aplicada ao longo dos anos, desde a administração de que o Luís Marques fez parte. Portanto, estamos a falar de 2002, portanto, estamos a falar de há 20 e tal anos esta parte, que as administrações que se foram sucedendo foram levando essa missão, que era a redução de custos, a redução de estruturas, a transversalização da operação, transversalidade da operação, etc, etc. O que é que aconteceu? A partir de uma determinada administração, onde se dizia que agora é que ia ser, porque vamos criar aqui uma estrutura, o chamado famoso CGI, que agora é que é, porque agora o governo não vai interferir em nada. O que aconteceu é que, do ponto de vista da administração, do ponto de vista de gestão, foi o desastre a que nós temos assistido nestes últimos anos. Portanto, o que é que pode acontecer? A ideia é esta. Um serviço público, não há nenhum problema de ser gerido diretamente pelo governo. Nenhum, zero. Esta é a minha opinião. Porque a RTP já tinha estruturas e tinha, sobretudo, uma cultura de imparcialidade e de não ser... É evidente que há pressões, há sempre, mas pode haver na mesma. Mas também há nas privadas, não é? Mas qual é o drama, qual é o problema que o governo tem se quiser interferir com força na RTP? Não é? Pode fazê-lo na mesma, estando lá o CGI ou não. Aliás, eu nunca percebi, para ser sincero, para que é que serve. Não é? Para que é que serve? O que é que tem feito o CGI? Mas isso é outra questão. Agora, isto para mim é uma questão de gestão, da forma como a RTP foi gerida há uns anos a esta parte. Portanto, se chegou a este ponto, talvez seja um bocadinho chamado de parar para pensar e saber se é este o caminho que a RTP quer continuar a seguir. Porque se for este caminho que a RTP quer continuar a seguir, vai se sujeitar também ao que lhe pode acontecer e o que está a acontecer na Europa a uma série de serviços públicos. Que eu acho que continuam a ser absolutamente essenciais. Atenção. Por isso eu perguntava há bocado se o Pacheco Pereira ainda tem a mesma opinião hoje. É capaz de ser. Não deve ter já. Conheço gente que defende que a RTP queira acabar e tenha lá programas. Portanto... eu tenho uma... Enfim, concordando genericamente com muito do que foi dito, há aqui um ponto que eu acho que é: os países têm que pensar naquilo que eles são e na sua identidade. Quer dizer, compararmos com a Holanda ou com a Áustria não vale a pena, porque, por exemplo, não tem Angola, não tem Moçambique, não tem a Guiné, não tem Timor, não tem um conjunto de obrigações que estão transportadas para a RTP. Para não falar do Brasil, onde nesta altura a RTP até por acaso não está, ao que parece, nos Estados Unidos, onde também, enfim, é um bocado periclitante, em alguns pontos, na Venezuela, onde também deveria estar representado, e, portanto, há aqui um ponto em que o que é que nós queremos da RTP. E se nós quisermos uma RTP que corresponda a Portugal, ela
está mal, porque faz que está, mas não está. Se nós entendemos que nós temos que ser um país como a Áustria, então a RTP até tem funções a mais. Por exemplo, vale a pena ter uma RTP Madeira e uma RTP Açores? Porque é que não levam com a emissão nacional? E quando há qualquer coisa na Madeira e nos Açores, pois que entrem e vejam a emissão. E se a RTP, e se o Governo Regional e os madeirenses acham que devem ter uma televisão, podem ter uma televisão. E os açorianos também. Tranquilo, não é? Paga o não orçamento regional. Opa, e lá, exatamente. E, portanto, aquilo que, do meu ponto de vista, não é discutido é isto. Sendo que eu concordo perfeitamente com o que disse o Luís Marcos, fez aqui um diagnóstico magnífico sobre a situação. Agora, mas há um ponto prévio, que é o que é a RTP, para que é queremos. Além disso, também temos uma RDP, que é a rádio, que funciona de forma menos controversa, que tem uma antena 2, que admito não custa muito caro, mas é a música clássica. O que é que seria acabar com ela? O que é que seria, cada vez que se tenta mexer em qualquer coisa da RTP2, cai o Carmo e a Trindade, e portanto, ou se reflete sobre isto tudo, e se pensa muito bem sobre isto tudo, ou então nós nunca vamos sair deste problema. E, portanto, é preciso haver uma definição. Concordo perfeitamente, esses CGIs e essas entidades... Já foram feitos vários livros brancos, não é? Exatamente, e azuis, amarelos, todas as cores, e portanto é melhor pensar, e no sentido de pensar isso, eu concordo com o que o Luís Marinho estava a dizer, se é que é isso que ele queria dizer, é o melhor para pensar naquilo que é possível e que podemos fazer, se calhar é um governo que decida sobre isso e depois execute-se, enfim, dentro de uma lógica, claro que, de independência que passa, eu volto a dizer, o Conselho de Administração é absolutamente indiferente, como nós falámos sobre a Lusa, as direções de informação é que são, e de programas, é que são essenciais desse ponto de vista, e uma boa administração competente não faz mal a ninguém. Bom, sim, aparentemente o Governo deixou cair o Plano de Ação para a Comunicação Social, onde estava previsto, portanto, estavam previstas um conjunto de medidas para a RTP e para o Serviço Público de Rádio e Televisão. Enfim, provavelmente, se o Ministro Leitão Mar não retomar, portanto, esse plano de ação, não vai acontecer nada em Portugal. E, portanto, em Portugal estará um bocadinho fora, portanto, desta discussão que acabámos de referir. Veremos o que é que o Governo quer fazer e como é que vai lidar com esta situação. Agora, há aqui um ponto, mais tarde ou mais cedo o tema irá ser colocado na agenda política por razões óbvias, não é? Porque o que vem da Europa chega cá mais tarde ou mais cedo. Se esta tendência se tornar dominante na Europa, a própria OER e os próprios organismos tanto que juntam as televisões de serviço público vão ter que os discutir em todos os territórios, portanto, essa discussão chegará cá sempre, mais tarde ou mais cedo. O ponto é este, o ponto que o Eduardo estava a falar. Eu percebo essa importância tanto do serviço público nesta representatividade, tanto o que é, tanto a lusofonia, mas para fazer isso não é preciso a RTP tal como ela existe, não é? O problema é esse, não é? Mas sim, está bem. O ponto é esse, não é? Até pode ser um Não, mas, Luís, o que eu estava a dizer basicamente, internacionais isso é que é a opção dependem do que é política. da O que é que nós queremos fazer da RTP? É chegar lá e tirar metade, reduzir aquilo, portanto, sei lá, metade do que a RTP é hoje, ou queremos que ela seja aquilo que é agora, de outra maneira, portanto, com alguns acertos. Essa é que é a discussão que é preciso ter, que é a discussão que está a ser colocada nos outros sítios, ou seja, um serviço público, de alguns serviços essenciais, nomeadamente este que o Eduardo está a falar, ou um serviço público que concorre com os privados, como com o Canal 1, ou seja, abrangente na sua oferta. Isso é que é o custo, quer dizer, mais de 50% dos custos de programação estão no Canal 1. Por exemplo, não é? Só para dar uma ideia, se calhar até mais de 50%. Portanto, é isso que a gente mais quer, 50, é isso que nós queremos, é isso que o poder político quer, é isso que os portugueses querem. Enfim, teremos que alguém vai ter que decidir sobre isso. Depois, há aqui um ponto que é o seguinte: o serviço público, tal como a gente o concebe, nasceu nos anos 50. Muita coisa mudou entretanto, não é? Ou seja, o serviço público foi justificado por causa da BBC, da Segunda Guerra Mundial, e também porque o espaço radioelétrico era limitado. Hoje em dia não é. Ou seja, nós vivemos numa sociedade digital em que toda a gente tem canais, em que a realidade não tem nada a ver com isso. Não há essas limitações. Portanto, ou seja, definir e recentrar aquilo que é um serviço público portanto, na era digital
é um exercício de pensamento muito interessante e muito difícil de fazer, porque implica tantas opções, muitas opções, de folha em branco, financeiras. E é um exercício de folha em branco, para poderes olhar para a realidade e não estares condicionado por aquilo que já tens e aquilo e o não vale a que já pena, por fizeste. exemplo, no caso da RTP, vale a pena que os portugueses paguem 200 milhões de euros para um serviço, portanto, com uma relevância relativamente limitada? Vale a pena? Mas é isso que se calhar vale, eu não estou a dizer que contra. Eu coloco a pergunta que tem que ser respondida, não é? Alguém tem que responder a isso. Mas, Luís, não é? eu não estava a negar-me a essa reflexão, eu estava a chamá-la para, no atual modelo, o que é que nós queremos? Este aqui não é nada. Eu lembro-me do Manuel Coelho da Silva, que foi presidente do Conselho da Opinião, que, a certa altura, e grande amigo, tinha uma teoria de que o melhor era criar para estas emissões internacionais e tal, uma fundação que funcionasse à parte e que pudesse comportar a melhor programação de todos os canais. Porque não é? Portanto, podia ser replicado o modelo francês. A BBC Internacional é financiada a TV5 Monde é um bocado isso. E a BBC também, internacional, é financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Justamente como é em França. As rádios, exatamente, as rádios e as televisões internacionais em França dependem diretamente da estrutura. Porque há uma função de soberania que tem que ser defendida, isso eu concordo com o que mas então é preciso definir bem exatamente o que é isso, não é? Como é que as duas coisas, portanto, se misturam, não é? Bom, meus amigos, nós não temos tido muita oportunidade de falar sobre isto e talvez agora seja exatamente o momento de o fazermos, porque também já passaram alguns dias sobre o raid norte-americano a Caracas e o sequestro, porque se tratou de um sequestro, não é? A extração é de um dente, não é? O sequestro, um rapto de Nicolás Maduro, confirmaram, no fundo, a anunciada nova ordem, não é? O primado da lei, o direito internacional valem pouco. Parece que está aí o regresso de um imperialismo tipo século XIX, com uma nova divisão do mundo, em que onde impera é outra vez a lei do mais forte. Os direitos de soberania, tal como nós os conhecemos, acabaram ao terceiro dia de 2026? Bem, eu não sei se acabaram, mas a verdade é que neste momento é a lei da força, não é? A lei da força, e estamos a assistir, por um lado, a uma invasão que já durou há anos portanto, pela Rússia da Ucrânia, e agora, de repente, quer dizer, quando o mundo, digamos, pelo menos o mundo ocidental, acreditava numa união, portanto, entre os Estados Unidos e a Europa, etc., portanto, que é uma coisa que tem durado praticamente desde a Primeira Guerra até, mas sobretudo desde a Segunda Guerra, de repente tudo parece desfazer-se, porque aparece um homem, portanto, um presidente dos Estados Unidos que põe tudo em causa. Não é? Até admite invadir um território que até não pertence à União Europeia, mas pertence, ou por outra, é uma espécie de protetorado de um país da União Europeia e de um país NATO. Portanto, o que é que nós estamos a assistir neste momento? Todos os dias a uma questão, quer dizer, todos os dias nós pomos em questão o que é que vai acontecer no dia seguinte, não é? Já estamos a pensar, digamos, há uns anos, há poucos, que de repente isto pode virar uma terceira guerra mundial. Pensamos assim, não é? E agora pensamos, de repente olhamos para um país que era, digamos, o garante do mundo ocidental, o garante entre aspas, mas enfim, o grande defensor do mundo ocidental, onde as pessoas que defendiam a democracia, etc., se reviam. De repente aparece um indivíduo que de democrata não tem rigorosamente nada, que não sabemos mesmo se ele defende a democracia, se ele defende a democracia tal qual a entendemos, e que está a fazer o que está a fazer, não é? Portanto, é muito difícil hoje adivinharmos o dia seguinte. Hoje, eu acho que nós estamos a viver numa altura que aquela velha frase, um dia de cada vez, sim, não é? É que faz sentido. Eduardo, Luís Marques, Eduardo Oliveira Silva. Se querem que eu avance, eu digo já. Eu acho que é verdade tudo o que o Luís Marinho disse, mas, porém, não obstante, todavia, a Venezuela está melhor do que estava. Não sei se está melhor do que estava. Tens milícias na rua a bater à porta das pessoas. Sim, mas as coisas estão a evoluir dentro de um determinado sentido que eu considero
positivo. E aquilo que, enfim, neste momento, eu penso que o Irão é outra, não se pode confundir com isso, mas relativamente à Venezuela, eu vejo que a ação dos Estados Unidos foi uma ação que eu considero muito positiva, porque abriu caminho a uma situação, uma evolução, tal como aconteceu com o Noriega há uns anos. O Panamá de hoje não tem rigorosamente nada a ver com o Panamá do Noriega. E, portanto, há momentos em que determinadas intervenções retroativamente são benéficas. Eu sei que... O Noriega não era presidente, não é? Não, não era, mas era pior e que... a remoção era do Maduro não era general. Não removeu ele, o ele, regime. Eu sei, não, mas quer dizer, mas quer dizer, era direito, o dono do tudo país, bem. era o dono do país, não é? Mas a verdade, e depois curiosamente, os americanos condenaram-no a 40 anos de cadeia e os franceses pediram a extradição dele e libertaram-no ao fim de um ano. Ou seja, ele só cumpriu 17 porque foi para a França e depois, como havia lá umas coisas com os dinheiros, os franceses libertaram-no. Há sempre umas coisas com dinheiros, não é? Exatamente. Mas, portanto, eu não considero... É evidente que o Trump é doido, é evidente que ele é perigoso. Nós podemos olhar também para o exemplo da Groenlândia, não é? Porque ele está em cima da mesa neste momento, e aí é outra questão. Eles querem ser, os groenlandeses têm a possibilidade de serem independentes, dinamarqueses ou americanos. Há uma coisa que eles nunca vão ser, é independentes, porque aquele território é excessivamente apetecível para se tornar num país independente com 54 mil pessoas. Isso não existe, por isso simplesmente. Pois não. Portanto, é assim, é melhor ficarem dinamarqueses e não andarem a armar ao pingarelho a achar que são ou que mandam em alguma coisa. Portanto, aquela apetência, os Estados Unidos foram criados assim, com compras de territórios, está na essência deles. Portanto, eu não tenho essa preocupação tão grande e tão manifesta. Do ponto de vista interno, realmente acho que os Estados Unidos estão numa situação complicada, mas acredito que a democracia irá prevalecer, que ele vai perder as eleições de médio termo e que, portanto, as coisas irão naturalmente compor-se, mas não me surpreende nada, nem fico excessivamente preocupado com isto da intervenção na Venezuela. Luís Marques, tu escreveste sobre isso. Eu escrevi sobre isso, mas não vou repetir o que eu escrevi, porque genericamente já foi dito aqui pelo Luís e pelo Eduardo, o essencial das coisas. Aquilo que eu gostava de ter uma outra abordagem, um pouco diferente, talvez mais disruptiva, que é o seguinte. Eu também acho que o direito internacional é importante, como é evidente, mas aqueles que vertem agora lágrimas de crocodilo a defender o direito internacional também me incomoda um bocado, encanita um bocadinho, não é? Porque, na realidade, o direito internacional desde a Segunda Guerra Mundial que é o direito mais forte, não é? Foi definido pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, portanto, é o poder dos mais fortes. E assim foi, durante a Guerra Fria, e sempre foi assim. E há de ser assim, portanto, não há dúvida, quem tem as armas e quem tem o poder militar é quem manda e o resto é conversa. Portanto, isto que aconteceu na Venezuela já aconteceu com a Noriega, já aconteceu na Líbia, já aconteceu, enfim, temos os exemplos, quer do lado soviético, quer do lado americano, portanto, há mais, são muitos. Portanto, eu não tenho nenhuma esperança de que algum dia para o mundo, portanto, pelo menos naquilo que nós podemos prever agora, tanto seja regulado, de acordo com as regras do direito e não sei lá. Provavelmente isso nunca irá acontecer. E isso, em alguns casos, ainda bem, porque alguém chamava, portanto, um historiador inglês chamava, portanto, aos Estados Unidos o Império Relutante, que é uma expressão interessante, ele achava que o Império do Bem, que ele considera, portanto, que é os Estados Unidos, é útil para o mundo, não é? Porque senão o mundo seria pior. Selvageria, portanto, seria ainda maior. E que portanto, todos estes grupos extremistas e, portanto, que a gente vê no Sudão, portanto, ainda seriam mais ativos. Portanto, e que os Estados Unidos, apesar de tudo, conseguem ser um travão em relação a isso. Bom, acho que é evidente que esta leitura tem muitas nuances. Mas eu pergunto o seguinte, portanto, a verdade é esta. Portanto, o direito internacional serve para algumas coisas, mas, e agora esta condenação que é feita, portanto, em relação à Venezuela. Mas, por exemplo, quando foi da Sérvia, houve uma intervenção militar na Sérvia. A Sérvia foi bombardeada.
capital da Sérvia foi bombardeada por bombardeios americanos, não é? Que é uma coisa extraordinária, não é? Em nome de uma intervenção por razões humanitárias que foi inventada à pressa na altura por causa de tanta minoria muçulmana. Há um precedente, não é? Porque é que este direito, porque é que este direito, o direito de intervenção por razões humanitárias, não é aplicado, por exemplo, no Irão? Mas essa intervenção não foi autorizada pelas Nações Unidas? Vagamente. Foi assim um bocadinho manhoso. Foi um bocadinho manhoso. Mas Luís, mas a verdade é esta. Houve um país independente. Agora há uma coisa dos países independentes, a soberania. Mas está bem, mas a Sérvia era um país soberano. O Kosovo fazia parte da Sérvia. Eu não estou a defender, portanto, o Kosovete, que era um fascista. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, portanto, que... Então, porquê é que não se utiliza, portanto, o mesmo princípio, por exemplo, em relação ao Irão? É admissível para a ordem internacional, tanto que um ditador ou uma teocracia, tanto como existe no Irão, possa matar o seu próprio povo, e toda a gente acha, tanto que, enfim, podemos condenar, mas não podemos fazer nada. Se calhar não se pode fazer nada, mas então vamos assumir isso para tudo, não é? Mas, Luís, há aqui duas questões. Em primeiro lugar, eu não choro uma lágrima única pelo Maduro e companhia, não é? Nenhuma. Mas há aqui também uma questão interna dos próprios Estados Unidos. Eu estava a falar da questão da forma como o Trump se comporta. O Congresso tinha que ter autorizado aquela intervenção. Não tinha. Tinha? Não, tinha. Não tinha. Desculpa, Sabes porquê? Luís, não tinha. Sabes porquê? Porque havia um mandato de captura pelo FBI. Tá bem, mas ou seja, esse mandato de captura, inclusive, vem do tempo do Biden. O Biden publicou, assinou um mandato de captura em relação e ofereceu, aliás, 50 milhões de euros para tanto prémio para quem denunciar. O que ele fez, aliás, quem prendeu o Maduro foram agentes do FBI. Do FBI e da DEA. Porque supostamente, quer dizer, a justificação legal foi que eles estavam a executar uma ordem executiva, portanto, um mandato de captura mas é uma ordem que é executada com a proteção do Exército, não é? Claro, com forças teletransportadas e por aí fora, não é? Houve lá bombardeamentos das instalações militares. Quer dizer, só que a tua casa é noutro país. Isso é a cobertura para o polícia poder executar e prender. Qual é o problema? Não estou a perceber. Vocês têm eu não estou, atenção, não me interpretem mal. Eu não estou a dar aqui, eu não estou aqui a dizer em nome do direito internacional, estou a dizer nada disso. Estou a dizer, é o comportamento intrínseco do Trump, não tem a ver com o facto da Venezuela ou daquilo que foi. Agora, quer dizer, se os Estados Unidos são governados por um indivíduo que faz rigorosamente o que quer e que, aliás, anuncia que faz o que quer, não é? É um homem que nos diz assim, o que é direito internacional, o que é isso? Luís, não é? Mas outros já disseram, não é o primeiro. Há um ponto interessante, aliás, quando foi do ataque, portanto, ao Irão, o que se sabe é que os israelitas tinham preparados a morte do Ayatollah e foi o Trump que impediu isso. Não? Que não quis. Deixa-me só dizer uma coisa. Não se pode confundir tudo. Não se pode confundir um ataque à Venezuela com um ataque à Ucrânia, que é um país democrático, não é? A Venezuela não é. Portanto, mas a lei internacional e a ordem internacional não pode definir. Não, mas se atacas os bons e os maus, ataco aquele porque ele não é democrático. No limite, vamos mas não estamos a falar como se tivesse havido uma invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. Não houve. Não quer dizer que não vai haver, mas não houve ainda, não é? Não, mas houve declarações. Nós agora dizemos assim, invadir o país democrático é mau, invadir um país não democrático é bom. Então vamos invadir a China, não? Não, lamentavelmente não é pode acontecer. Mas não houve uma invasão. Não houve uma invasão. Sim, mas fazem uma ação punitiva e vão buscar o Xi Jinping, não é? Do ponto de vista teorético era bom, mas não dá hipótese. Agora, portanto, o que estava em causa da Venezuela era outra coisa. Agora, vocês estão a falar do Irão e o que eu acho estranho,
eu sobre o Irão, a única coisa que eu vi é que eu não vi foi a mortágua e não sei quê num barco lá ir, porque Nem há está tudo a manifestações. acontecer. Nem há manifestações. Podia haver manifestações a favor, não é? Matam, Não é? Não matam a população, matam os miúdos, matam as mulheres e, mortos, tal, e a esquerda portuguesa está ali, nem se mexem praticamente, e até uma boa parte do Partido Socialista, o que eu acho extraordinário, não é? Não, isto é fatal para a esquerda, não é? Uma esquerda, uma esquerda que se identifica com os métodos que andou a fazer o que disse, e bem, não é? Não estou a dizer, não estou a condenar isso, em relação a Gaza, e que agora se cala perante isto, não tem moralidade, não tem autoridade moral. Mas o Trump, para lá da questão da Venezuela, na sequência da questão da Venezuela, disse que atenção à Colômbia, que vocês controlam-se porque nós também vamos aí, e Cuba... Já foi desmentido. Já foi, mas pelo próprio presidente da Colômbia, não é? O próprio presidente da Colômbia desmentiu que... Não, disse que não está tudo bem com os americanos. Está bem. Mas ele disse isto, assim como Cuba. Mas a Colômbia é de uma democracia, que ele foi eleito. A Colômbia não é. Não, isso aí não há. Sim, não há dúvida. E é de esquerda, o homem é de esquerda. Mas o regime cubano mas ele também foi eleito. Era guerrilheiro. Sim. Não, o cubano foi eleito... Não, foi eleito pelo partido, que é o Partido Comunista. Está certo. Não há nenhum problema de de chamada democracia popular. A democracia popular. Exatamente. É outra popular realidade. de base. Sim. E inorgânico. Mas já agora chama a atenção, quem puder, para ler a entrevista que o Trump deu ao New York Times. Vale a pena ler, porque foi um trabalho jornalístico, portanto, notável, trabalhado de forma exemplar. Eles começaram por fazer, portanto, na edição em papel e online, portanto, pequenos excertos, e fizeram aquilo durante 3 ou 4 dias, sempre, portanto, pegando em pontos, portanto, para manter o interesse do leitor e do espectador. Aquilo também tem vídeo e áudio, aliás. É uma entrevista extraordinária, muito bem feita, tudo foi perguntado, e há um momento que vale a pena nós retermos, que é lhe perguntado quais são os seus limites. E o Trump responde: o meu limite é a minha moral, a minha consciência. O que é extraordinário. Não é a Constituição. Não é a Constituição. Não é Constituição, nem direito, nem nada. Isto é que é preocupante. Então eles vêm birrar com o homem. É aquilo que eu estava a dizer desde o início, se bem se lembram, não é? Qual é o limite deste homem? Não é? Não, eu acho que Essa pergunta é feita ao Ayatollah do Irão, ele daria tem uma limite. resposta Quer semelhante. dizer, tem limites quando um dia o exército lhe disserem, tenha juízo que nós não vamos para ali. É a única hipótese. O problema do Trump, eu acho que o problema do ponto de vista externo, ele tem alguma prudência. Não podemos dizer que ele cometeu um erro crasso. Do ponto de vista da política externa, não cometeu nenhum erro crasso. Não, também acho. Até agora não houve, não cometeu. O problema interno é mais Vamos ver como é que ele gera, vamos ver como é que ele gera a questão do Canadá, como é que gera a questão da Groenlândia. O problema da Groenlândia, a Groenlândia nunca vai ser independente, ou é dinamarquesa ou é americana. Mas que seja dinamarquesa, que esteja... Se for dinamarquesa e meterem lá uns reforços... Também a Europa que agora está a chorar lágrimas, crocodilo, pela Groenlândia, alguma vez ligou alguma coisa à Groenlândia? Nada. Nunca ligaram nenhuma, nada, zero. A Groenlândia, aliás, a Groenlândia podia ser da Europa e não é da Europa porque a União Europeia nunca ligou nenhuma à Groenlândia. Aliás, a Groenlândia não pertence à União Europeia, como vocês sabem, é um protetorado da Dinamarca, mas não pertence à União Europeia. Que recusou ser europeia, da União Europeia por um referendo em 72. Mas porque a Europa não ligou nenhuma àquilo, não fez nada. Eles não quiseram ser. Aliás, a Dinamarca manda para lá uns tostões, uns trocos, para eles sobreviverem. Ninguém ligou nenhuma àquilo. A única base militar que lá está é americana, como a gente sabe. Não há lá um soldado. Agora é que a Dinamarca mandou para lá uns soldados. Estão a mandar e a NATO vai lá meter gente. Sim. Umas focas, uns trenós, como não tem. Choram por quê? Agora que se lembraram da Groenlândia. Lá nisso o Trump diz que mandaram uns cães e uns trenós. Onde é que fica a União Europeia neste processo de afirmação internacional do Donald Trump? Onde é que fica a União Europeia? Não fica. Eu aí tenho uma discordância. Fica nas encolhas. Mas fica. É assim, é que 27 países, não sei quantas línguas, uma amálgama de culturas, uma tão grande diversidade, e nós termos, apesar de tudo, conseguido fazer instituições europeias, haver um Parlamento Europeu, haver determinados entendimentos que eu
penso que são muito mais económicos do que políticos, mesmo assim é uma grande realidade e uma grande realização. Mas não tens porque força. Os grandes... Mas não tens força, mas tens... Mas poderia hoje tens ser, de ter força. Mas apesar de tudo, Rui, há uma preservação da paz entre estes povos que se odiavam e que geraram guerras que tiveram efeitos devastadores ao nível planetário e, portanto, para mim, a Europa continua a ser uma grande realização. Evidentemente que é extremamente difícil que ela consiga impor-se num cenário em que são blocos homogéneos. A Rússia é relativamente homogénea, até o dia que estourar, a China é homogénea à paulada e os americanos são, do ponto de vista cultural, têm a mesma língua, têm a mesma moeda, partilham essas coisas, portanto é muito complicado nós, europeus, sermos, até porque o que é que nós, na realidade, entendemos politicamente, mas sabemos muito pouco uns dos outros, não é? Eu não sei se alguém sabe quem é o melhor escritor holandês, eu não faço ideia nenhuma, não é? Se calhar vocês sabem. O melhor escritor que O Saramago lá do sítio, quem é? Se falaste de pintores, sabemos vários. Agora, Isso era fácil. Querias Bom, ganhar mas o concurso. esta sublevação no Irão, Não, bem, como o Trump, otimismo do Eduardo, mas é preciso registrar aqui para esta nota de otimismo do Eduardo. sem dúvida nenhuma. Bem Isso nítida. é a parte belga a O funcionar. europeísta, É o verdade, europeísta. Belga. Não conta por nada aos belgas, como a gente sabe. Não, são do centro da Europa. Ninguém liga nenhuma àquilo. É um país, nem tem governo. Muito bem, mas esta... Países europeus cheios de grande problemas tribais, dizia o Mobutu. A da Bélgica é sequer nem precisar de governo. Quer dizer, é um fenómeno, não é? É extraordinário. Desculpa, É um país não é extraordinário. fantástico. Um país que se governa sem Eu governo. explico. Sim, é quase uma anarquia. É o autogoverno completamente. Atingir Agora, o topo do... Agora, a questão passou, e estamos a caminho dos enigmas, dos grandes enigmas. O Trump tem dito que para os revoltosos, os sublevados do Irão, não se preocuparem que ele está a caminho. Ele está a caminho. Isto pressupõe Hoje o é quê? quarta, cuidado. Exatamente. Isto pressupõe o quê? Pressupõe que esta sublevação pode levar à queda do regime, dos ayatollahs, ou que o Trump se prepara para intervir militarmente? A intervenção militar não acredito. Não tem condições para isso. Nem tem... Seria um desastre. Seria um novo Afeganistão. Agora, pode haver outro tipo de operações que não conhecemos. E, sobretudo, pode haver, portanto, sanções económicas, portanto, que podem ser dolorosas, embora o Irão já está sob sanções, mas elas podem ser agravadas, seguramente. Que é preciso algum tipo de apoio àquele povo, isso não tenho dúvidas que é, porque ele está a sofrer e a situação não vai melhorar, porque a situação é uma situação, sobretudo, além de, enfim, politicamente ser o que está, ser o que é, mas estas manifestações têm muito a ver com a situação económica, que é desesperante para eles. É preciso olhar para o Irão e a sua evolução. É que quando houve a Revolução em 79, com o regresso do Khomeini e a queda do Shah, ainda houve ali um período de transição lenta até... aquilo não se transformou de repente no regime islâmico radical xiita. Houve o Bani Sadr, o Bani Sadr, exatamente. E, portanto, aquilo foi evoluindo. Portanto, eu admito que a situação interna possa ter uma reversão no sentido contrário e, portanto, ir de uma teocracia absoluta para outra situação. Mas a questão é muito complexa porque são regimes de alta violência, como já era no tempo do Shah, com a polícia política que era a pior. Mas este apelo da rua ao Shah, eu acredito. Este apelo da rua e as mulheres ao Shah não papel pode produzir ainda mais violência? Vai produzir. Vai produzir. Vai. Internamente... Não tenho dúvidas nenhuma. Aquilo é uma guerra civil. O desespero que vai provocar é isso. Muito bem. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar.
O meu enigma desta vez é as macas nos hospitais. Os responsáveis dizem que há macas suficientes. Os bombeiros demoram horas com os doentes porque não podem deixar os doentes sem eles serem admitidos. Portanto, ficam aquelas horas todas de espera com as macas das ambulâncias ali paradas. Entretanto, como é que se resolve isto? O governo abre um concurso para mais ambulâncias. Como é que se resolve este problema? Comprando mais ambulâncias que vão ficar paradas outra vez, sem não sei macas. Quantas horas, sem macas. Ou comprar macas. Ou se compra mais macas para os hospitais são baratas. que dizem que afinal que têm macas suficientes. E se não se resolve é o problema da admissão dos doentes, arranjar uma forma mais expedita de admitir doentes que permitam que as macas das Não haver ambulâncias... doentes, por exemplo. No limite, como se costuma dizer, o melhor é não adoecermos. Então, se fosse em Angola, diziam ganda maca, não é? Pois, maca com cabo. Não, isso é uma grande maca. Maca Bom, com cabo. alguém é capaz, o meu enigma é assim, alguém é capaz de explicar ao Sr. Donald Trump que nem tudo o que é branco é cocaína? Farinha, por exemplo. Ou a neve da Groenlândia? Por exemplo. Bom, a semana passada a Europa chegou a acordo para a assinatura do Mercosul, do acordo de comércio com o Mercosul. Mas a particularidade que está a ser discutida, é um acordo que está a ser discutido há 25 anos, que vai representar, segundo o próprio relatório, depois de tantas alterações, de tantas mudanças, tanta pressão, tanto da França sobretudo, e da Itália, até recentemente, vai representar um impacto, vai ter um impacto no PIB europeu de 0,05%, ou seja, praticamente nada. Não obstante isso, a França não assinou o acordo, a Polónia, a Hungria, a Áustria e a Irlanda também não assinaram, a Bélgica, do nosso amigo Eduardo, absteve-se. E eu pergunto, porquê é que esta gente critica o Trump? Quer dizer, quando não aceitam um acordo que não representa, praticamente não terá um impacto mínimo na economia europeia. E ainda assim, a França, que está sob a pressão dos agricultores, ainda assim não assina o acordo, com que legitimidade é que esta gente depois vem criticar tantas tarifas do Donald Trump? O meu enigma tem a ver com um tema que já trouxe aqui uma vez, com o Hospital Egas Muniz. O serviço de dermatologia tem amianto à vista, é perigoso para os cidadãos, está a referência e para os doentes e para os médicos que andam a desistir de prestarem serviço lá, estão a ir para outros sítios e há obras que estão previstas, foram anunciadas para se fazer num prazo de 2 ou 3 meses, isto está detectado desde 2023, salvo erro, e estamos aqui neste ponto e continua tudo na mesma, com os doentes expostos, os médicos a desalvorarem dali para fora, por medo até da sua própria saúde, nomeadamente uma médica que estava grávida. Portanto, alguém que veja isto, não é? O que é que estão à espera, não é? Sim, o enigma é o que é que se passa. Termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Média. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas crónicas da Idade Média, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.